Bem, graça e paz a todos, mais uma vez, estamos reunidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nessa manhã o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez estarmos meditando em Sua Santa Palavra. Temos meditado no Evangelho de Lucas, aprendendo mais sobre Jesus, sobre o seu ministério, sobre sua vida, os detalhes de seus milagres, dos acontecimentos, que glorificam o Senhor Jesus Cristo. Conhecimento liberta, irmãos. Eu quero convidar toda a igreja para estar abrindo suas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Louvado seja Deus. Lucas 9. Verso 28, nós vamos ler do 28 ao 34. Glória a Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, justo, santo e fiel, bondoso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Estamos aqui nessa manhã, Pai, aprendendo mais da sua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, e pedimos, Pai, que a sua graça, a sua misericórdia se estenda sobre nossa vida hoje. Sua mão esteja nesse lugar para nos abençoar, para que essa palavra penetre em nossos corações e revele Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Eu creio que foi o Senhor que nos trouxe aqui. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados e amadas irmãs. Louvado seja Deus. Então, neste capítulo 9 de Lucas, nós estaremos hoje nos aprofundando no conhecimento do que é a transfiguração, ok? Particularmente, irmãos, eu acredito que é pouco falado no meio do povo de Deus sobre a transfiguração. A pergunta que fica é que, se é pouco falado, será que é pouco compreendido? Talvez as pessoas não entendam a magnitude da transfiguração, o que realmente aconteceu na transfiguração, e por isso não pregam sobre isso, Porque se nós fizermos uma leitura superficial, como acabamos de fazer, nós vamos apenas observar que a figura de Jesus mudou, e que vieram 2 personagens do Velho Testamento e conversaram com Jesus. Mas tem algo muito mais grandioso que está acontecendo aqui, e que nós não paramos muitas vezes para observar. Primeira coisa, nós precisamos compreender a palavra glória. A palavra glória na Bíblia e no mundo antigo. Essa palavra, ela é a palavra kavod ou kabod, que quando essa palavra surgiu, ela se referia ao peso físico das coisas. Porém, na Bíblia, o significado dessa palavra é algo de suprema importância e também dignidade. Amém, queridos? Algo grandioso, algo que é
que diz respeito àquilo que é superior, supremo, glória. Amém? Se nós não entendemos isso, nós vamos pensar que glória é apenas uma palavra que se refere à adoração. Perceberam isso? Vamos glorificar a Deus. Aí as pessoas geralmente associam a exaltação. Glorificar no sentido de cantar louvores. Mas glorificar a Deus não é apenas cantar louvores. Glorificar a Deus é exaltá-lo por sua dignidade, por aquilo que Ele é, pela realeza e majestade que Ele tem. Estão me entendendo? Mas não é só cantar louvores. Na verdade, muita gente pode até cantar louvores e na grande maioria das vezes não está glorificando a Deus. Então, glória na Bíblia aponta para a majestade de Deus, aponta para o ser que é o mais importante em todo o universo e aponta para a sua grande majestade e dignidade. Amém? Amém. E na Bíblia nós percebemos que há uma grande ênfase nisso. Falar da glória de Deus na Bíblia não é algo solto, pelo contrário, é uma verdade, uma doutrina bíblica. Há muita ênfase no Velho Testamento, no livro dos Salmos e no Novo Testamento há também. Mas no Novo Testamento essa glória aponta para o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Então, a sua glória demonstra que Ele é majestoso. Então, aponta para a sua majestade, a sua realeza, aponta para o seu trono, aponta para o seu governo. A glória de Deus é a manifestação do seu governo sobre o universo e também a sua grandiosidade. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Porém, quando nós observamos a pessoa de Jesus no Novo Testamento, nós perdemos um pouco a noção dessa glória. Porque olha só, no Novo Testamento, nós sabemos pelas cartas dos apóstolos, pelas cartas paulinas, que Jesus ele é um com Deus. Nós cremos que Jesus e Deus Pai e Deus Filho são um só. Quem crê comigo? Amém. Bom, cremos que Ele é um só, ou seja, a glória que acabamos de falar que Deus tinha no Velho Testamento, você concorda que está sobre Jesus? Amém. Sim ou não? A glória de Deus está sobre Jesus. Isso é visto no Novo Testamento, é falado. Sabemos que Deus, de eternidade a eternidade, compartilhou com seu Filho a sua glória. Amém? Amém? Porém, a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, Ele deixou de lado a sua, o quê? Glória. Vamos ver isso? Você pode acompanhar aqui, acho que está tudo bem, né? Filipenses capítulo 2, verso 7, olha só. Louvado seja Deus. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Leia comigo? Amém. Agora vamos perceber os detalhes. O que o apóstolo Paulo está revelando sobre Jesus aqui? Que a respeito da sua glória, quando Jesus desce do céu e toma a forma corpórea, humana, ok? Jesus se esvazia da sua glória, ou seja, o Jesus que nós lemos nos evangelhos, o Jesus que nós vemos na cruz, não era um Jesus revelado em sua glória, era um Jesus que o apóstolo Paulo está dizendo que se esvaziou, e não somente isso. Ele se esvaziou tomando a forma de servo, ou seja, em obediência ao Pai, em obediência a Deus, Jesus esvazia-se da sua glória e toma a forma humana. Entenda, irmãos. Entenda, olha aqui para mim, é muito importante você entender isso. Quando Jesus toma a forma de homem, a nossa forma, esse corpo humano, essa fisiologia humana, quando Jesus toma essa forma e habita entre nós, para Ele é um ato de humilhação. Cadê os irmãos? Amém. Irmã, entenda, eu estou falando da glória de Cristo.
Ele precisou se esvaziar da sua glória para se tornar semelhante a nós. E precisamos atentar para algumas coisas aqui. Por exemplo, quantos de nós, como as mulheres, por exemplo, para ficarem mais bonitas, precisam de maquiagem? Por quê? Porque não tem glória em si mesmo, não tem brilho. Então precisa de brilho. Não fica chateado, tá? Isso é normal, nós somos seres humanos. Mas a Bíblia, quando fala que Jesus tomou a nossa forma, está dizendo que Ele fez isso como servo, para se tornar semelhante aos homens, e é reconhecido em figura humana. Meus irmãos, é o primeiro ato de humilhação que Jesus passa. É quando Ele desce do céu, e Ele está no ventre de Maria, e quando Ele nasce ali na forma humana, é um ato de humilhação. Por quê? Porque Ele é Deus, irmãos. Amém. Deus desceu do céu e tomar a forma das criaturas que dele foram criadas. Isso é um ato de humilhação do próprio Deus. Então, Ele, quando toma essa forma humana, ok? Nós perdemos a visão da glória dele. Estão comigo? Amém. Ele entra em estado de humilhação. Nós vemos daí em diante que a vida de Jesus, ela é dividida em dois momentos: da humilhação à exaltação. Você pode repetir isso comigo? Diga: da humilhação à exaltação. Vamos ver isso. No seu nascimento, Jesus nasce aonde? Num estábulo. Ninguém aqui nasceu num estábulo, irmãos. Deus desce do céu, toma a forma humana e nasce num estábulo. Existe uma divergência um pouquinho aqui nessa palavra que é traduzida como estábulo, mas alguns dizem que o estábulo, na verdade, era o local onde eram guardados os alimentos dos animais, e não tinha ali os animais em si. Porém, essa divergência ela é muito pequena, é muito facilmente derrubada, porque Jesus, o segundo ato de humilhação que nós vemos na vida dele é que ele foi colocado numa manjedoura, e a manjedoura era o lugar de alimentação dos animais. A manjedoura, ela parece um berço, mas não é um berço. Nós e nossos filhos fomos colocados em berços de madeira, ou nesses mais modernos de plástico. Mas Jesus foi colocado num local onde tinha feno para os animais comerem. Claro, a mãe e o pai, José e Maria, devem ter colocado um tecido, claro que tiveram muito carinho pela chegada da criança. Mas, irmãos, é um ato pleno de humildade, de humilhação. Nascer num estábulo e ser colocado numa manjedoura. Ao longo da vida, Jesus é altamente desprezado. Não é visto, quando as pessoas olham para Jesus, não vem a glória de Deus nele. Vem apenas um homem. Por várias situações, em vários momentos, fariseus, os judeus, os ouvintes, que ouviam Jesus pregando o Evangelho e até operando milagres. Os milagres já revelam a sua glória, mas eles não viam isso. Eles viam nele um profeta, uma pessoa que tinha um dom para pregar, mas não viam nele o Deus conosco, Emmanuel. E o que acontece? Muitas vezes Jesus é perseguido publicamente. Algumas vezes eles pegaram em pedras para matar Jesus e não puderam fazer isso. Eles humilhavam publicamente Jesus durante seu ministério. Em todas as cidades onde ele andava, sempre tinha aqui e ali uma perseguição. Vocês estão aqui, irmãos? Amém. Quando Jesus lá na frente, ele é preso, no seu julgamento ele é humilhado. Você sabe disso, né? Amém. Os homens que prendem a Jesus, os soldados romanos, as autoridades, tanto dos judeus quanto romanas, todos de alguma forma humilharam Jesus publicamente. Mesmo que algumas dessas autoridades reconheceram que ele era inocente. Mas mesmo assim, até aqueles que o consideraram inocente ainda assim o humilharam publicamente. Então, na crucificação, na cruz, por exemplo, Jesus, ele é colocado no maior pedestal que há de humilhação naquela época. E eles fazem isso com Jesus. Jesus está na cruz, e a cruz é o ápice
ápice da humilhação de Jesus. Vocês estão comigo? Amém. Isaías 53 narra isso. Quando no verso 3 ele diz assim: ele era desprezado. Ele está falando da cruz. Isaías está se referindo à figura que ele viu de Jesus na cruz. Ele era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ou escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Na cruz, Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado. Ele foi reconhecido como um homem de dores, que estava ali padecendo. Um homem de quem as pessoas escondiam o seu rosto e não queriam fitar os olhos em Jesus, porque ele não era. As pessoas diziam: ele não é digno, ele está ali naquela cruz, ele é um criminoso, ele não é digno de olhar nos meus olhos. Então as pessoas viravam o rosto quando passavam, porque as pessoas sempre gostaram de um espetáculo de morte. Então elas passavam para ver o espetáculo, mas viravam o seu rosto quando Jesus olhava em suas direções. É isso que Isaías está dizendo. Jesus, na sua morte de cruz, ele é extremamente humilhado. Mas não esqueça, eu disse que a vida de Jesus teve dois momentos: da humilhação, caminhando até chegar na exaltação. Após a cruz, depois de sua morte, ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E a sua ressurreição, quando ele se levanta do seu túmulo e aparece novamente entre nós, esse é o ápice da sua exaltação. Jesus é levantado dentre os mortos, o primeiro dentre muitos irmãos. Ele é exaltado na ressurreição mais tarde, em Lucas 24 e 52. Existe um momento maravilhoso nessa exaltação que se segue na vida de Jesus, quando ele é levado aos céus. Jesus está conversando com os seus discípulos e de repente, diz a palavra de Deus, ele começa a flutuar. Perceba que já não é mais aquele Jesus na condição de servo. Agora é um Jesus que flutua, que voa, que pode atravessar a parede, que pode entrar, estar aqui, sumir, aparecer lá, que flutua, que é elevado aos céus. E a Bíblia diz que os discípulos, quando viram Jesus sendo elevado aos céus, eles ficaram aqui na terra olhando para ele em plena adoração. Você vê os discípulos andando com Jesus em toda a sua humilhação. Eles são discípulos que aprendem, obedecem, fazem o que Jesus manda, estão com ele em todos os momentos, a não ser ali, a exceção da crucificação. Mas este é o momento em que eles adoram, quando Jesus é levado aos céus. Amém? E aí nós vemos essa vida de Jesus da humilhação à exaltação. Porém, na vida de Jesus nós vemos breves momentos em que a sua glória aparece. Está ali Jesus vivendo em humilhação, vivendo na condição de servo, mas em alguns momentos a glória dele surge. E as pessoas percebem que aquele não é um homem comum. Por exemplo, no seu nascimento, apesar de ser um momento de grande humilhação, a Bíblia diz que Jesus, a criança Jesus, o bebê Jesus, está na manjedoura e anjos descem do céu e começam a anunciar que chegou naquele exato momento o Salvador do mundo. E a Bíblia diz, por exemplo, que inclusive exércitos de anjos desceram do céu e começaram a glorificar o menino Jesus. Isso é um momento de glorificação. Mas o maior desses momentos é a transfiguração. É o momento onde o Jesus humilhado na condição humana, ele mostra a sua glória e quem está presente vê. Louvado seja Deus. Transfigurar, o que significa? Significa mudar de figura. Transfigurar.
nós não usamos essa palavra comumente no nosso dia a dia, né, irmãos? Nós não usamos essa palavra. Porém, tem uma palavra que é semelhante a esta e que nós usamos sempre. É a palavra transformar. Entende? O que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração foi uma transformação. Jesus tinha uma imagem humana e num breve momento, ele transformou-se e exibiu a sua figura celestial. E isso é a sua glória. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver. Primeiro, no verso 22, para nós entendermos o contexto. Estou em Lucas 9, a partir do verso 22. Antes da transfiguração, Jesus está num breve momento também conversando com seus discípulos e ele diz o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelas autoridades de Israel, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, antes da transfiguração, Jesus transmite notícias ruins para os seus discípulos. E que notícia ruim é essa? É que ele iria morrer. Veja, eles estavam vivendo um bom momento com Jesus, eles estavam vendo milagres, eles estavam acompanhando Jesus há muito tempo e eles estavam felizes. E de repente o Senhor Jesus abre um parênteses e diz: olha, está chegando a hora da minha morte, eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer. Então esse é parte do nosso contexto. Vai comigo para o verso 27. No verso 27 diz assim: em verdade eu lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Esse versículo ele é responsável por muita controvérsia. Tem muita gente que não tem o costume correto de ler as Escrituras e de estudar as Escrituras, aí tem esse versículo sem contexto e não entendem o que Jesus está falando. Então as pessoas, quando leem esse versículo, elas pensam que Jesus estava dizendo que as pessoas que estavam ali com ele iriam ver a sua volta, ok? O seu retorno. Mas não é isso que Jesus está falando. Perceba, Jesus está dizendo: alguns dos que aqui se encontram, Jesus está falando com seus discípulos e dizendo: alguns desses que estão aqui comigo não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Por que é importante saber disso? Porque no próximo versículo, que é o 28, é a transfiguração. Alguns evangelhos dizem que aconteceu a transfiguração de Jesus diante dos seus discípulos 6 dias aproximadamente depois desse discurso de Jesus. E outros, como Lucas, diz que foi 8 dias aproximadamente. Não tem problema, mais ou menos uma semana depois, que Jesus disse: alguns de vocês não vão morrer, vocês verão o reino de Deus. O que acontece? A transfiguração. E o que é a transfiguração? A revelação do reino de Deus. Então se cumpre uma semana depois, mais ou menos. Vamos lá? Acompanhe comigo novamente a leitura. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, então Lucas está dizendo aquilo que Jesus prometeu anteriormente, aconteceu. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus escolhe 3 dos seus discípulos para subir o monte e orar. Ok? Verso 29. Aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou ou se transformou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Eis que 2 homens falavam com ele, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. E o que eles estavam falando aí? No verso 31 diz que eles estavam falando com Jesus acerca da sua morte. Não sabemos se eles estavam encorajando a fé de Jesus. Eles estavam dizendo: fica firme, é o chamado do Pai, é a vontade do Pai, vai acontecer, vai doer, vai ser difícil, você vai pensar que não vai suportar, mas você vai suportar sim.
Porque sabemos que eles vieram do céu para trazer uma mensagem para Jesus. E a única coisa que é revelada para nós é que eles estavam falando sobre a morte de Jesus. E aí acontecem algumas coisas interessantes. Primeiro diz que no verso 32 que Pedro e os outros estavam com sono. Porém, eles foram conservados, acordados e viram a glória de Jesus. Ou seja, isso aqui não foi um processo, a glorificação ou a transfiguração de Jesus não foi um processo que aconteceu de repente. Eles já vinham ali à noite em oração e em algum momento é que acontece e eles despertam e veem a glorificação de Jesus, a sua transfiguração. Amém? E aí acontecem coisas bem interessantes. O Pedro, ele chega até Jesus quando ele percebe que Elias e Moisés estavam se afastando. E Pedro diz: Senhor, vamos fazer tendas para vocês. Mas o que é interessante aqui é que no final do verso 33, Lucas, que é o escritor do Evangelho, diz assim: Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro toma essa atitude, mas ele não sabia o que estava dizendo, não sabia o que estava fazendo. É essa a observação que Lucas faz. Você vai já entender por que isso é dito. A transfiguração é um rompimento temporário da glória de Cristo. Repita isso comigo, diga: a transfiguração é um rompimento da glória de Cristo. O que significa isso? Você olhava para Jesus e estava ali um homem fisicamente normal. Mas na transfiguração, o corpo que era como um véu, que guardava a glória de Cristo dentro, ele é rompido. E a glória que estava dentro de Cristo é exibida para os 3 discípulos que estavam ali, que na verdade estavam ali para serem realmente testemunhas disso. Amém. Então acontece algo extraordinário, irmãos. É como se o véu se rasgasse e por um breve momento podemos ali, através dos olhos dessas testemunhas, Pedro, Tiago e João, nós podemos contemplar o Cristo celestial, ou a forma real de Cristo. Isso é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Sabe por quê? Vamos ver os detalhes. Primeiro, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava mais do que o sol. Isso está em Mateus 17, verso 2. Como o sol. O seu rosto brilhava como o sol. Você imagina, irmãos, nós, quando olhamos para o sol, nós temos que fazer isso por meio segundo, porque se continuarmos, nós ficamos cegos. E os discípulos disseram que o rosto de Jesus brilhava igualmente ao sol. Naquele momento, Jesus estava revelando o seu rosto verdadeiro, o seu rosto espiritual, a sua grande e magnífica face. Outra coisa que Lucas diz é que as suas vestes eram brancas como a luz. É como se a túnica de Jesus ela acendesse. Hoje, para nós, é muito comum nós vermos objetos que acendem. Mas naquela época não existiam objetos que acendem. Não existiam lâmpadas. Existia fogo. Ok? Mas eles tiveram essa visão. A roupa de Jesus, ela acendeu. E em Marcos 9,3 diz que a roupa de Jesus ficou tão branca, como um branco, que nenhum lavandeiro poderia alvejar. Vocês estão aqui? Amém. Vamos ver um pouco sobre essa glória de Jesus revelada. Por exemplo, Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ele viu a glória de Cristo. Você sabia disso? Em Atos capítulo 9, verso 2, diz assim, que Paulo pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso chegasse alguns que eram do caminho, alguns crentes, tanto homens como mulheres, levassem presos para Jerusalém. Agora veja comigo, Atos 9, verso 3.
Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Estão comigo? Jesus, a caminho de Damasco, aparece, mas agora Jesus não aparece na sua forma humana. Jesus aparece para Paulo na sua forma real, celestial, em plena glória. Jesus mostra o seu rosto para Paulo, só que Paulo não vê o Jesus que andou pelas terras de Jerusalém, de Israel. Ele vê agora o Jesus ressuscitado, glorificado. Amém? Amém? E aí sabe o que acontece? Quando ele olha para a luz que emana de Jesus, ele fica cego. Tamanha é a luz que emana da presença do rosto, da presença de Jesus, que Paulo fica cego por 3 dias. E só volta a enxergar porque o Senhor mandou um irmão em Cristo orar por ele. Vocês estão aqui? Amém. A Bíblia diz no verso 9 que por 3 dias ele ficou sem ver nada e continuou ainda sem comer e sem beber, de tão extasiado que ele estava por ter visto a glória de Cristo. O que significa isso, irmãos? Escute bem, muito importante você entender o que aconteceu na transfiguração e como essa experiência de Paulo nos revela sobre Jesus como ele realmente é. Nenhum olho humano consegue olhar no rosto de Jesus e permanecer normal, porque ele é glorioso demais. A sua luz é tão intensa. Veja só, a Bíblia diz que, lembre-se, Jesus e Deus são um só. A Bíblia diz, por exemplo, no livro de Apocalipse, que quando descer do céu a nova Jerusalém, não haverá mais necessidade do sol, porque a luz de Deus irá iluminar o mundo para sempre. O que a Bíblia está dizendo? Que a presença de Deus, a sua glória, a luz que emana de Deus, é tão intensa, é tão mais intensa que o sol, que não vai haver mais necessidade do sol, porque quando Deus descer do céu, a luz dele vai iluminar tanto que o sol vai se apagar. Veja só, quando falamos do sol, por exemplo, você sabia que o sol, ele é, na natureza, criado por Deus, assim como todas as coisas. Então você imagina que a luz do sol, que nós não conseguimos fixar os olhos dele, por ser tão intensa, você imagina que essa luz é uma luz que é um reflexo da glória de Deus, porque foi criado por Deus. As coisas criadas, elas não têm a mesma intensidade de glória do que o Criador tem. Amém. Alguém está me entendendo? Amém. Guarda isso. O nosso corpo não foi feito para ver a glória de Deus. Esse corpo não aguenta. Nós vemos isso na vida de Moisés também, sabia? Em Êxodo capítulo 33, verso 18, teve um breve momento ali em que Moisés está no monte com Deus e ele pede para ver Deus. Senhor, e olha o que Moisés diz: peço que me mostres a tua glória. Quero ver a sua luz, quero ver a sua face. A resposta do Senhor, verso 19: eu lhe proclamei o meu nome, terei misericórdia de quem eu tiver, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Verso 20: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Deus está dizendo: se alguém olhar no meu rosto, um ser humano olhar no meu rosto, um animal olhar no meu rosto, qualquer coisa viva olhar no meu rosto, morre na hora. Mas Deus não está dizendo na forma punitiva: eu vou matar. O que Deus está dizendo é que a minha luz é tão intensa, a minha glória é tão tão grandiosa, que se alguém olhar, morre. Vocês estão aqui? E aí o que Deus faz? Lá no verso 22, Deus diz assim: olha, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado.
que Deus faz? Deus diz: Moisés, fica aqui nessa rocha. Daqui a pouco eu vou passar. E quando eu passar, eu vou colocar a minha mão, vou colocar você na fenda da rocha. Tinha uma abertura na rocha. Eu vou colocar a minha mão para você não morrer. E eu vou passar. Quando eu passar, você dá uma olhadinha e você vai ver minhas costas. Vocês estão aqui comigo? Amém. Você vai ver minhas costas. E isso acontece. Verso 23, você vai me ver pelas costas. A minha face ninguém verá. Agora olha, isso realmente acontece. Deus passa, Moisés vê as costas de Deus. E no capítulo 34, verso 29, olha o que a Bíblia diz. Capítulo 34, verso 29. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de ter falado com Deus. Moisés viu apenas um vislumbre da glória. Ele viu apenas as costas de Deus. Dias se passam. E quando Moisés desce o monte, a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Porque o rosto de Moisés refletia uma luz intensa. Ao ponto de Moisés ter que usar um véu durante vários dias, até que a luz fosse se esvaindo aos poucos. A glória de Deus ficou registrada no rosto de Moisés durante vários dias. Mas entenda, era apenas um espelho. O rosto de Moisés era como um espelho. Era um reflexo da glória de Deus. Não era a glória, era só o efeito da glória no rosto dele. E não no rosto de Deus, mas de suas costas. Lá em Marcos capítulo 9, verso 3, ainda a respeito da transfiguração de Jesus, a Bíblia diz: as suas roupas se tornaram resplandecentes. As roupas de Jesus, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Cadê as irmãs aqui? Amém. Por favor, não me ache machista por chamar vocês para me ensinarem nessa manhã sobre roupa, sobre lavagem de roupa. É porque eu acredito que as mulheres sabem melhor. Vejam só, o problema que os lavandeiros tinham naquela época era o mesmo problema que as lavadoras de roupa, aqueles que lavam tecido hoje, têm. É de alvejar roupas brancas, tecidos brancos, lençóis brancos. Você põe lá um lençol branquinho para lavar, e quando tira ele está branco gelo. Ele está cor de tecido cru. Isso é um problema sério e não é novidade. Naquela época já era comum. E Marcos ele usa essa figura do lavandeiro para explicar que as vestes de Jesus, elas tinham acendido, elas estavam tão brancas que nenhum lavador ou lavandeiro do mundo poderia alvejar para que elas ficassem tão brancas. É porque ele estava dizendo o seguinte: ele estava dizendo, as roupas de Jesus estavam mais brancas que o mais puro branco. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Mas aí há algo interessante. A roupa de Jesus, as vestes de Jesus, elas acendem. Amém? E há algo interessante aqui. Porque sabemos, irmãos, que tudo o que nós vemos, o que os nossos olhos veem, ok? São um reflexo da luz. Por exemplo, que cor é a minha camisa, irmãos? Talvez tenha alguém daltônico no nosso meio, mas acho que azul dá, né? Vamos lá, que cor é a minha camisa, irmãos? Azul. Mas se nós apagássemos todas as luzes, que cor é a minha camisa? Aí você vai dizer azul, mas você poderia dizer, afirmando, se eu aparecesse no escuro que a minha camisa era azul? Não. Para você contemplar a cor azul da minha camisa, você precisa da luz. E a luz por si só, a luz, ela é branca. Então você precisa do branco externo ou da luz para você identificar as cores que você enxerga com seus olhos. Ok?
Mas o que acontece na transfiguração é que a roupa de Jesus acendeu e se tornou mais branca que o puro branco. Nós podemos entender aqui que não foi a luz do sol que clareou a roupa de Jesus. Pelo contrário, foi a intensidade de sua luz externa, a intensidade da sua glória que iluminou a sua túnica. Percebam os detalhes. Percebam os detalhes. Os discípulos, diz a Bíblia, ficaram como? Apavorados. É isso que a Bíblia diz. Vê comigo o verso 35. Do meio da nuvem, uma nuvem desce. Os discípulos estão contemplando a glória de Deus. A nuvem desce. E no meio da nuvem, eles ouvem uma voz. E a voz era de Deus, Deus Pai. E a voz disse: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Perceba a exclamação. Escutem, ouçam ele, aprendam dele, porque ele é a palavra. E os discípulos ficaram apavorados, porque eles estavam vendo uma transformação em Jesus. Estavam vendo Moisés e Elias, e de repente desce uma nuvem, cobre eles, envolve eles, e eles ouvem a voz de Deus, eles ficam apavorados. Pedro, Tiago e João. Apavorado, irmão, é o mesmo que está em terror. É você estar com medo, porque a experiência é algo que você não conhece. Verso 36. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho e eles ficaram calados. Naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Por que eles ficaram calados? Marcos responde. Marcos capítulo 9, verso 5. Verso 6. Eles não sabiam o que dizer, por isso que eles ficaram calados durante vários dias, porque eles continuaram apavorados com a visão que eles tiveram. Vocês estão por aqui ainda, irmãos? Amém. A pergunta é também, por que Pedro chega até Jesus e diz assim: Senhor, vamos fazer tendas para o Senhor, para Moisés e para Elias. E Lucas diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Isso aqui, irmãos, é porque Pedro estava tão aterrorizado com o que ele estava vendo, que ele, com aquela vontade de servir, com aquela boa intenção de servir, ele sai falando coisas sem sentido. Ele está tão aterrorizado com o que ele está vendo. Entendeu? Eu estou falando da glória de Cristo revelada aos olhos dele. E ele fica tão aterrorizado com tudo que ele está vendo, que ele, com a intenção de servir, ele diz: vamos fazer uma casinha para cada um de vocês. E tão rapidamente como começa aquela visão da glória de Cristo revelada, ela some diante dos olhos deles, porque quando eles ficam apavorados e eles fecham os olhos, num breve momento, quando eles abrem, Jesus já está tocando no ombro deles, dizendo: vamos embora. E acaba aquela visão, que é a transfiguração do nosso Mestre Jesus Cristo. Amém, irmãos? O que aprendemos aqui e de suma importância, que naquele breve momento da transfiguração, Jesus revelou a sua verdadeira face. A sua glória foi revelada ali. A sua grandeza. Ok? E aqueles discípulos foram as testemunhas disso. Louvado seja Deus! Vamos orar?